Salve, gente boa! E aí, um prazer tremendo, né, estar aí na sua companhia, ou você ter me encaixado aí na sua companhia. Muito obrigado por você estar contribuindo, né, e participando aí desse ministério, e parabéns, né? Quero te parabenizar se você já está chegando até aqui. Tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para a tua vida, que muita coisa Deus ainda vai fazer. Parabéns, você tem permanecido fiel e você tem, com certeza, aprendido da palavra de Deus. Você gostou, querido? Compartilhe esse vídeo, envie esse link para mais pessoas, o máximo de pessoas que você puder, e assim as pessoas estarão sendo abençoadas, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, né, querido? Então, com certeza, alguém será abençoado e vai ter uma reflexão até além daquela que você teve. Então, faça isso. Se não está inscrito, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho. Sem mais delongas, vamos para o nosso texto desse vídeo, que é Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Esse é um texto muito importante, querido. Vou tentar ser bem sucinto para a gente não extrapolar os 8 minutos. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Amém, querido? Aqui é muito importante esse texto. Importante por três razões. Primeiro é que esse texto aqui, ele não está isolado, ele não é separado, e Paulo não iria escrever uma coisa que fosse antagônico, que fosse oposto daquilo que ele já tinha escrito antes. Então esses versículos 8 e 9, eles estão intrinsecamente e diretamente ligados aos versículos anteriores, quando a gente falou da questão de largar a vida que a gente vivia antes. A expressão no grego que Paulo utiliza por vivíamos outrora, a expressão no grego que Paulo usa ali é aquele sentido realmente de andar, de caminhar, né? Então essa é a expressão, no sentido de conforme vocês caminharam, né? Esse é o sentido da palavra ali. Então assim, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que esse versículo não está indo em oposto àquilo, não está contra aquilo. Permanece esse pensamento de Paulo de que uma vez que Deus te alcançou, que a graça de Deus te alcançou, você precisa romper, você precisa fazer uma ruptura e você precisa identificar quais são essas coisas que você precisa romper para que você saiba o que é o teu passado e o que é o teu presente, o que era a tua vida conforme, sendo guiado pelo mundo, e o que é a tua vida sendo guiado por Deus. Amém? Então isso é muito importante a gente frisar para a gente poder entender esses versículos aqui. Outra coisa muito importante aqui é quando Paulo diz assim no versículo 8, e isso não vem de nós, é dom de Deus. O que é isso que Paulo está falando? Aí aqui a gente precisa entender um pouquinho da estrutura da língua. Quando você tem anteriormente enumerando, né, separando, por exemplo, Paulo aqui no início do versículo 8, Paulo falou da graça e Paulo falou da fé. Então Paulo falou de dois itens no versículo anterior. Se Paulo estivesse se referindo ao item dito por último, Paulo usaria isto, e isto não vem de vós, porque isto, esta é sempre relacionado àquilo que está perto de nós, aquilo que está mais próximo. Então teria sido aquilo que falou por último. Como tem dois itens e Paulo fala isso não vem de vós, então não é da fé que Paulo está falando. Paulo está falando da graça. Então essa graça, né, da salvação, esse favor que Deus faz de nos salvar, não vem de nós, tá? Então não é a fé que não vem de nós, é a graça, porque Paulo está usando isso, tá? No grego também tem essa diferenciação. Se fosse relacionado à fé, estaria escrito isto. A tradução seria isto, e não é isto com T, é isso com dois S's. Então está se referindo à graça. A graça não vem de nós, ou seja, não é por nosso esforço. E aí a gente vai entender isso no versículo 9. Porque a palavra usada por Paulo aqui para obras é o grego ergon, e ergon significa trabalhar, significa realizar, significa realmente fazer coisas. Então não vem de obras, essa salvação não vem de obras. Por quê? Porque Paulo vai falar que
algum homem poderia se gloriar, não, eu fiz mais, e aí começar a ver briga, né? Eu fiz mais que você, eu faço mais que você, eu realizo mais que você, por isso eu fui salvo. Não, o que Deus quer, a obra que Deus quer é que a gente se reconheça como incapaz, todos nós, porque quando eu me reconheço como incapaz e você se reconhece como incapaz, isso faz de nós o quê? Faz de nós iguais, querido. Faz de nós, sabe, pecadores, faz de nós dois no mesmo patamar, nós dois estamos longe da graça de Deus, nós dois precisamos da graça de Deus. Aí quando nós dois nos reconhecemos como pecadores, como falhos, e nós dois buscamos a Deus, Deus vem com esse favor, porque na realidade esse favor já veio, né? Cristo já morreu, a gente só precisa reconhecer, e aí por isso que entra a fé, porque a fé é o que vai convergir o meu caminho, vai fazer com que o meu caminho entre no caminho daquilo que Jesus já fez por mim. Então, se eu não tenho a fé, eu não entro nesse caminho. A fé é esse veículo, a fé é isso que conduz aqui. Na Bíblia King James diz o seguinte: a fé é o instrumento que nos traz a Deus de mãos vazias, conforme Romanos 10:12. Então a fé é esse instrumento, a fé é esse versículo, é esse veículo. Então Jesus já fez a obra, Jesus já realizou, a salvação já está aqui. Eu pela fé eu entro nisso. Se eu não tenho fé, de repente eu posso acreditar a Deus, mas eu estou caminhando aqui paralelo, e aí um dia esses que estão aqui na graça, esses que estão aqui no caminho, serão arrebatados, serão salvos, e eu vou ficar. Então, querido, eu preciso da fé. A fé é algo que a gente pode pedir a Deus para aumentar, a gente vai ver isso em outros textos que falam sobre fé, a gente pode clamar a Deus, mas eu preciso ter a fé, eu preciso pela fé entrar nessa graça, eu preciso pela fé orar, eu preciso pela fé caminhar junto com Deus, eu preciso pela fé entender que Deus tem que ser tudo para mim, e aí pela fé eu faço uma conversão, ou seja, eu estava indo para uma direção e aí eu converto o meu caminho para que eu entre e eu possa caminhar junto com essa fé, porque no dia que essa igreja for levada por Cristo, aí eu vou junto, eu não fico, estão entendendo? Então a fé é esse veículo, a fé é isso que nos conduz até a graça. Então nós somos salvos pela graça, mas o veículo, o meio é a fé, o instrumento que faz a gente chegar até a graça é a fé, tá bom, querido? Então não é por obras. Agora, uma coisa a gente precisa ficar muito claro, e a gente vai entender isso em outros versículos também. Aí por isso que a gente precisa entender a questão da ruptura. Se eu sou alcançado pela graça, se eu estava aqui, a graça estava aqui, e eu me converti, e pela fé eu agora caminho junto com a graça, eu já não sou mais esse que estava aqui. Estão entendendo? Eu agora sou esse que está aqui junto com os da graça. Então eu preciso viver uma vida que dignifique a graça. Eu preciso viver uma vida que honre a graça em mim. Eu preciso viver uma vida que glorifique a graça que me alcançou. Eu preciso viver uma vida que eu seja grato e que eu demonstre publicamente a minha gratidão com essa graça. Eu já não posso mais viver a vida que eu vivia, como Paulo falou nos versículos anteriores, outrora, sendo guiados pelo príncipe desse mundo, sendo guiados, sabe, pela carne, pela promiscuidade. Eu já não posso mais viver. Estão entendendo a diferença? Então, eu não sou salvo por obras, a fé me conduz à graça, eu sou salvo pela graça. Mas uma vez que eu saí desse caminho e entrei para esse, eu não posso ser mais aquele que está nesse caminho aqui, tá bom? Isso a gente vai entender em outros versículos também mais para frente. Amém, querido? Você foi alcançado pela graça. Então termine esse vídeo aqui dizendo: eu sou salvo, a graça me alcançou, Cristo vive em mim, já não sou eu mais quem vivo, e minha vida agora vai ser diferente, porque eu sou grato a Deus, eu sou grato a Jesus Cristo que alcançou com a sua graça. Amém, querido? Você já não vive mais sobre este mundo, você é um salvo, você é alguém que foi salvo pela graça de Jesus Cristo. Tá bom, gente boa? Deus te abençoe rica e abundantemente.